Agora eu chamo a sua atenção para esse dado. Cada família brasileira joga fora cerca de 130 quilos de alimentos por ano. Por pessoa, 114 gramas de alimentos são desperdiçados diariamente, o que soma 41 quilos de alimentos jogados fora ao longo de um ano. Cada um de nós joga fora 114 gramas de alimentos por dia. Pode parecer pouco, mas em um ano, uma pessoa terá desperdiçado mais de 40 quilos. Às vezes acontece de estragar alguma coisa. Isso acontece sim, principalmente com alimentos refrigerados. No feijão, às vezes, eu não uso e dá uns carunchos. A análise da Embrapa revela quais os principais alimentos desperdiçados no país. O arroz e o feijão, a combinação preferida dos brasileiros, é a campeã, representando 38% das comidas jogadas fora. Até alimentos mais caros, como a carne bovina e o frango, estão na lista. Na pesquisa, quase todos responderam que é importante evitar o desperdício de alimentos, mas 6 em cada 10 pessoas disseram não se importar se houver comida demais na mesa ou na despensa. E o hábito do desperdício não tem classe social. São desperdiçados não só pelas classes A e B, mas também pela classe C, que representa melhor esse Brasil real. Para a gente ter políticas públicas de alto impacto e contribuir com a mudança mais abrangente do comportamento do consumidor, é importante que a gente compreenda o comportamento do consumidor de classe C. E essa é uma contribuição importante também dessa pesquisa. Com 77% dos pesquisados respondendo que preferem alimentos frescos, o consumo consciente é fundamental. As compras precisam ser em menor quantidade e em intervalos de tempo reduzidos. É melhor ir comprando o que precisa no dia a dia do que ficar estocando. A parte de verdura e frutas a gente tenta comprar sempre semanalmente, porque aí fica uma coisa mais nova, né? Hoje em dia a gente tem que ser racional, uso racional, porque a gente tem que comprar exatamente aquilo que é o necessário. Se precisar, a gente compra. Se não, para evitar o desperdício, né? Vamos agora ver os gols da rodada desse fim de semana do Campeonato Brasileiro. No sábado, São Paulo vacilou e cedeu empate para o América Mineiro. Diego Souza abriu o placar, mas Mateuzinho surpreendeu e deixou tudo igual. O Grêmio demonstrou força ao vencer o Ceará de virada por 3-2. Luiz Otávio e Arthur marcaram os gols do vovô, mas Jeromel e Tony Anderson igualaram. Aí Luan cobrou falta com perfeição e deu a vitória, final 3-2. Clássico Paranaense, Atlético e Paraná Clube. Goleada, Rafael Veiga e o atacante Pablo marcaram os gols no primeiro tempo. Marcelo Cirino fechou o placar. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 2-1 e encurtou a distância na luta pelo título. William Arão e Lucas Paquetá foram os autores dos gols do rubro-negro e Leonardo Silva descontou para o Galo. No Itaquerão, o Internacional abriu o placar num gol em que tinha 4 jogadores impedidos, 1-0. Depois, Douglas de cabeça no rebote de Romero deu um pontinho para o Timão. Com o gol de William, o Palmeiras venceu o Sport na Ilha do Retiro e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. No Mineirão, o Santos fez 1-0 com o Gabigol, mas tomou a virada do Cruzeiro. Sassá e Raniel, ambos de cabeça, deram os 3 pontos à Raposa. E a rodada prossegue hoje com mais 2 jogos. Às 8 horas da noite, na Arena Condá, Chapecoense recebe o Fluminense e no mesmo horário, em São Januário, o Vasco enfrenta o Bahia. Confira agora como está a classificação do Campeonato Brasileiro após 26 rodadas. A liderança continua com São Paulo, que agora tem 51 pontos. O Palmeiras agora é o segundo colocado com 50 pontos. A mesma pontuação do Internacional, que agora é o terceiro. O Flamengo aparece em quarto com 48 pontos. Em quinto vem o Grêmio com 47. Em sexto, o Atlético Mineiro com 42 pontos. Em sétimo, o Cruzeiro com 37. Corinthians vem em oitavo com 34 pontos. Em nono, o Atlético Paranaense com 33. Em décimo, o Santos com 32 pontos. Também com 32 pontos, o Botafogo está em 11º. Em 12º, o América com 31 pontos. Em 13º, o Fluminense com 31 pontos. Em 14º, o Vitória com 29 pontos. Em 15º, o Bahia com 29 pontos. Em 16º, a Chapecoense tem 28 pontos. Abrindo a zona do rebaixamento em 17º, o Ceará com 27 pontos. O Vasco está em 18º com 25 pontos e 2 jogos a menos. O Sport tem 24 pontos e está em 19º. E na lanterna, com 16 pontos, está o Paraná. E o Minas Brasil Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações e essa edição você pode rever no nosso portal
mbnews.tv.br. Uma boa noite e até amanhã. A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores de Paracatu que no dia 7 de outubro haverá eleição para deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente da República. Não deixe de votar exercendo o seu dever. Você precisa saber onde fica sua sessão eleitoral e nela se apresentar com um dos seguintes documentos: carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, certificado de reservista ou via digital do título eleitoral, desde que ele contenha foto. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Saca-rolha, a esquina mais agradável de Paracatu. O Saca-rolha oferece uma excelente variedade de petiscos, cervejas e shows musicais ao vivo. Rua Doutor Seabra, número 30, Praça do Santana. IP Florido Parque Hotel, ambiente familiar, com piscinas, área de lazer, chalés e um delicioso e premiado buffet. Reservas 389-9926-6666. Venha conhecer Armazém do Trigo com sua família. Pães, rosquinhas, tortas, doces e salgadas e uma variedade de produtos. Rua Bento Pereira Mundim, 23, em frente ao Corpo de Bombeiros. 3671-3812.